Se seu objetivo é aprender direito do trabalho, fica aqui que a gente vai chegar lá. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse é um tipo de vídeo que a gente está introduzindo agora, não é voltado ao meu público geralmente, que são trabalhadores, o conteúdo do canal principal é para eles, mas esse daqui é voltado para todo mundo do direito, desde aquele estudante até aquele concurseiro ou até mesmo advogado que queira ter um introdutório com o direito do trabalho em si. Esse curso, esses vídeos, essas aulas que irão ser postadas, elas são básicas ao ponto de poder ensiná-los a respeito do tema. Então, o nosso principal objetivo aqui é simplificar para você conseguir compreender. Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Guilherme Magalhães, sou advogado especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, bem como Execução Trabalhista. Atualmente sou mestrando em Constitucionalismo, Direito e Processo do Trabalho pela UDF. Então, pessoal, a partir do momento que a gente tenta introduzir a questão do direito do trabalho, a gente tem que entender que a ciência trabalhista é uma ciência que busca o estudo em si, até mesmo da palavra trabalho, algo plurissignificativo em si, porque envolve a questão de conhecimento, com história, também com a sociologia, a antropologia e até mesmo a filosofia em si, a economia e ciência política e agora o direito no que nós estamos enfocando. Para a gente introduzir um pouco essas questões, a gente tem o histórico do trabalho e do direito do trabalho, aquela aula bem chata ali da faculdade, onde a gente inicia tudo sempre, em todas e quase todas as matérias, vamos dizer. O trabalho ele surgiu antigamente como uma espécie de punição à pessoa. Então era algo penoso, algo exaustivo que levava aquela pessoa a uma punição. Algumas pessoas entendem que até hoje é um tipo de punição a ser adotada, mas ou que se adotam, de qualquer maneira a gente continua entendendo que antigamente a concepção de trabalho surgiu disso. Então, a gente tem a expressão trabalho originada de tripalium, que consiste em um sistema de punição de escravos, que eram 3 estacas utilizadas para que ocorresse a tortura. Continuando na mesma, a gente sabe que o trabalho humano sempre existiu e sempre vai existir até a gente ter vida na Terra. A vida humana ela é significada, vamos colocar assim como muitos dizem, pelo trabalho da pessoa. Aí, a partir do momento que a gente tem tripalium, a gente também vem para trapalhare. Peço perdão no meu latim e em outras línguas aqui, quando utilizados durante o curso em si. A gente tem essa concepção que trapalhare, perdão, resume uma atividade humana, técnica ou intelectual em si, tá bom? Logo em seguida, a gente continuando nessa ideia, a gente pode entender os modos de produção de bens e serviços. Quais seriam esses modos? O modo primitivo, aquele modo primitivo mesmo, ao caráter da palavra em si. O trabalho escravo em si, o trabalho feudal e o capitalista e comunista. Muita gente acaba confundindo a questão do trabalho escravo com a questão do feudal, mas existem pequenas diferenças quando analisadas ao longo da história. Não cabe a mim explicá-las, mas a gente classifica desta maneira. Continuando nessa ideia, uma concepção clássica que nós podemos adotar nisso é o trabalho autônomo e o subordinado. E aí, para a gente ter a ideia do que seria um trabalho, a gente já vai um pouco lá introdutória àquela expressão chope, que seria algo subordinado de caráter habitual ou não eventual, vamos colocar. Também pessoal, realizado por uma pessoa física, vamos colocar assim, e também com uma contraprestação. Vale lembrar que também existem, na questão do autônomo, a gente exclui a questão da pessoalidade e da eventualidade. Podemos colocar isso, mas isso é algo para a gente falar um pouco mais lá na frente, não aqui na parte introdutória. Também que a questão do trabalho em si não é o objetivo de estudo do direito do trabalho. Só para a gente conseguir ter uma introdução ao objetivo de estudo, a gente passa por essa breve análise do que nós temos em relação ao histórico do trabalho. Para essa questão em si do histórico, a gente entende que no plano internacional, a gente pode ali dividir o direito do trabalho em período pré-histórico e período histórico. Sendo que no período pré-histórico, a gente tem a figura da escravidão, da servidão, locatio operarum, sendo a última figura do período pré-histórico com o surgimento do direito do trabalho. O direito do trabalho em si, ele começa a surgir no período histórico, tá bom? Vale advertir que ele só foi ter o seu surgimento de fato ocorrido com o período histórico, perdão.
As principais causas que deram surgimento ao direito do trabalho se resumem em questão econômica. Por quê? Porque com a Revolução Industrial, nós temos um aspecto econômico onde os trabalhadores necessitavam de ter renda, que volta lá naquela ideia do trabalho de ser remunerado em si, ok? A questão política. Nós tivemos a Revolução Francesa, a grande responsável por isso, onde teve a necessidade de intervenção estatal na autonomia dos sujeitos da relação de emprego, que aí surge a expressão Estado Social. O Estado Social ele surge junto com a Revolução Francesa devido a essa intervenção estatal, ok? Com o surgimento desse período histórico, nós vamos caminhando ali para a parte da justiça social, que é o direito do trabalho em si. Com isso, a gente tem a grande força do surgimento dessa justiça social, até mesmo com a Igreja Católica, com a figura do Rerum Novarum, que nada mais é que uma encíclica escrita pelo Papa Leão XIII, onde ele critica alguns aspectos descontrolados do capitalismo e do marxismo, bem como cita sobre as condições em si da classe trabalhadora. Da mesma maneira, com a figura da segunda encíclica, vamos colocar assim, que deu força a isso, que é a Laborem Exercem, que já foi escrita por João Paulo II, que ela é uma espécie de celebração de 90 anos da Rerum Novarum, que a gente acabou de citar. Então, tudo isso apoiado com a Igreja Católica, bem como até mesmo o marxismo, a gente tem o surgimento da justiça social, ok? Passando agora para uma ideia de Brasil e mundo em si, de como surgiram isso, nós podemos citar aqui o México, em 1917. Que lá em 1917, o México teve a primeira Constituição de Direitos Trabalhistas. Vale lembrar que não é uma linha, vamos colocar assim, histórica, linha contínua. A gente vai passando por etapas e voltando quando necessário. A primeira Constituição, tá bom? Que preveu essas questões de direitos trabalhistas foi a do México, em que previa jornada máxima, jornada noturna, idade mínima para o trabalho, limitação de jornada para menores de 16 anos, descanso semanal, salário mínimo, igualdade salarial, algo que até hoje é motivo de discussão, a sindicalização, direito à greve e a indenização na dispensa, que é o que a gente chama de verbas rescisórias hoje em dia. Logo em seguida, a gente pode citar a Alemanha em si, porque em 1919 a gente teve a Constituição de Weimar, que teve grande repercussão no continente europeu. Logo, bem próximo, assim vamos colocar, a gente tem o Tratado de Versalhes. Esse tratado foi o responsável por criar o que a gente conhece até hoje como a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. O grande objetivo dela, de forma resumida, logicamente, é a universalização das normas e proteção ao trabalho humano em si. O Brasil foi um dos membros fundadores e até hoje participou de todas as suas conferências. Continuando nessa linha do Brasil e do mundo, a gente tem a Carta del Lavoro, que foi uma índole corporativista, vamos colocar assim, servindo como base para Portugal e Espanha e repercutindo no Brasil, na questão do direito coletivo ou sindical do trabalho, como preferirem. A Lei de Peel, na Inglaterra, em 1802, preveu a redução da jornada dos menores nas fábricas para 10 horas, bem como as leis sociais de Bismarck, que são tratadas por muitos como a primeira legislação trabalhista. Ela é baseada na lógica do seguro privado. Vamos imaginar hoje em dia, para simplificar, a questão do INSS, onde a gente teria uma seguridade social privada, onde os trabalhadores que contribuírem para ela vão receber de volta esses benefícios. Também lá na França, em 1901, a gente teve o Código do Trabalho. No Brasil, a gente teve 3 fases, vamos colocar assim. A primeira, a doutrina costuma classificar do descobrimento da abolição da escravatura. Já a segunda, da proclamação da República, a campanha política da Aliança Liberal. Já a terceira, sendo a Revolução de 30 até hoje. Os fatos externos que influenciaram isso foram a transformação da Europa e o ingresso na OIT mesmo, para a gente ter esses reflexos no Brasil. Já os fatores internos que apoiaram esses movimentos brasileiros em si foram o movimento operário influenciado por imigrantes europeus, considerando tudo aquilo que a gente acabou de citar,
o surto industrial, que foi um período pós a Primeira Guerra Mundial, e a política de Getúlio Vargas, em 1930. Em 1870, a gente tem a figura do sindicalismo, por meio das ligas operárias que existiam aqui no Brasil. O decreto 1313, de 1981, proibiu o trabalho noturno dos menores de 15 anos, limitando a jornada em 7 horas. Ok? A Lei Eloy Chaves foi a que criou uma caixa de aposentadoria e direito à estabilidade para o pessoal que trabalha em ferrovias. Após que eles completassem 10 anos, eles tivessem essa questão da estabilidade e o direito à aposentadoria, muito similar à Lei de Pio, que nós acabamos de citar, mas no aspecto trabalhista, ok? Já a Lei 4.982, ela prevê o direito às férias remuneradas. Já a Lei 62 de 1935, ela garante aos empregados da indústria e do comércio o recebimento de indenização por rescisão injustificada do contrato de trabalho e o direito à estabilidade após 10 anos de efetivo serviço no mesmo estabelecimento. Imagina se fosse até hoje, quase ninguém ia ter mais estabilidade porque o pessoal fica pouco tempo no trabalho, vamos colocar assim. Já em 1939, a gente teve a criação da nossa atual Justiça do Trabalho. Algo que foi uma grande vitória, tanto é que existe até hoje, já passou por diversas combativas a seus inimigos, mas até hoje resistiu. Querendo ou não, é uma das justiças mais longínquas e é aquela que já resistiu a muito mais pressões que as demais. Em 1943, nós temos o que nós conhecemos como hoje a outorga por Getúlio Vargas da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. E o então ministro do Trabalho era o ministro Alexandre Marcondes Filho, uma figura muito histórica. E uma curiosidade agora para os fãs de futebol como eu, a gente teve que a CLT ela foi outorgada no estádio de São Januário, isso mesmo, no estádio do Vasco. E aí tá uma das fotos. Pessoal, para a gente encerrando aqui com essa foto do Vasco, essa primeira aula, espero que tenham curtido. Caso tenham gostado do vídeo, deixem um joinha, comentem também, podem sugerir melhorias. Esse é o nosso vídeo introdutório, a nossa primeira apresentação em si. Para que eu possa continuar essa espécie de vídeo, eu conto muito com o apoio de vocês. Até a próxima!